Pode começar. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vacharam Pangulam Bhayate Girim Jadikripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anandalilamaya vigrahaya hemavajivyacha visundaraya tasmai mahapremarasa pradaya chaitanya chandraya namo namaste. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Pramadana lila kandare kandare te rachaya chinavajuno dandasmi amanam iti kila kala nahtan lagna kasta dayorme nija nikata nivasan dehi govardhanatam bhaktya vihina paradhalakhe Shiptascha kamaditarangamadhe Kripamaitam saranam prapanna Vrinde namaste charanaravindam Vrindavana vanipate Jaya soma soma mole Sanaksanandana sanatana naradeda Gopishara vraj vilas sugangri padme Prema prayacha nirupadhi namo namaste. Namaste narasimhaya praladala dadaine hiranyakashipu vakha shilatanka nakalaye. Narayana namaskrityam narachaivo narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Virup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 10, verso 20. Aham Atma Gudakesha Sarvabhuta Sayasthita Aham Adhischamajham cha Bhutanam Antaivacha. Tradução. Eu sou o eu, o Gudakesha,
situado nos corações de todas as Peraí. criaturas. Oi. Eu sou a super-alma, ordem situado. Nos corações de todas as criaturas. Eu sou o começo, o meio e o fim de todos os seres. Significado. Neste verso, Arjuna é chamado de Gudakesha, que significa aquele que se conquistou a escuridão do sono. Não é possível que aqueles que dormem na escuridão da ignorância compreendam como a divindade suprema se manifesta no mundo material e espiritual. Desse modo, esta forma se dirige a Arjuna por parte de Krishna. É muito significativa. Porque Arjuna está acima de tal escuridão. A personalidade de Deus concorda em descrever suas diversas opulências. Krishna primeiro informa a Arjuna que ele é o eu, ou a alma da manifestação cósmica inteira por meio de sua expansão primária. Antes da criação material, o Senhor Supremo, por sua expansão plenária, aceita as encarnações, Purusha, e dele todas as coisas começam. Portanto, ele é Atma, a alma do Mahatattva, os elementos universais. A energia material total não é a causa da criação, mas na realidade, o Mahavishnu entra no Mahatattva, a energia material total. Ele é a alma. Quando o Mahavishnu entra nos universos manifestados, ele se manifesta novamente como a superalma em todas e cada uma das entidades vivas. Temos experiência de que o corpo pessoal da entidade viva existe devido à presença da centelha espiritual. Sem a existência da centelha espiritual, o corpo não pode se desenvolver. Similarmente, a manifestação material não pode se desenvolver a menos que entre a alma suprema. Krishna. A suprema personalidade de Deus existe como a superalma em todos os universos. Aí ficou, a frase passada ficou clara, não? Similarmente, a manifestação material não pode se desenvolver a menos que entre a alma suprema, Krishna. A suprema personalidade de Deus existe como a superalma em todos os universos manifestados. O Srimad Bhagavatam dá uma descrição dos 3 Purushas avataras. A suprema personalidade de Deus manifesta 3 aspectos, como Karanodakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu. Nesta manifestação material, o Supremo Senhor Krishna, a causa de todas as causas, repousa no oceano cósmico como Mahavishnu ou Karanodakashai Vishnu. E, portanto, Krishna é o começo deste universo, o mantenedor da manifestação universal e o fim de toda energia. Ele está falando como que Krishna, na forma de Vishnu, entra em tudo que está no mundo material. Quem cria é Mahavishnu, que lança o olhar para a natureza material, é a causa da criação material. Falamos sobre isso uma vez, mais de uma, né, para trás. Se alguém tiver pergunta aí. Todo mundo entendeu? Entendeu tudo ou não entendeu nada? Um dos dois, né? Fala aí. Responde aí. Ô Prabhu, sabe que eu sempre pensei assim, ó, por que Krishna ele não criou tudo sem essa expansão?
Senão, como que ele ia fazer o passatempo dele se ele ficasse preocupado com criar? Hum. E cada uma tem uma função. Senão não ia ter Krishna, se fosse Mahavishnu só. Então, isso não quer dizer justamente que ele é onipresente? Como assim? Ele é onipresente, não é? Deus. É, mas ele não vai direto, ele não age direto na forma dele como o Bhagavan, suprema personalidade de Deus. Ele tem vários Então, tipos de passatempo. não é justamente por isso que ele tem várias formas? Exato, por Certo. isso. A forma de Mahavishnu, ele entra em outro Vishnu, entra no universo material, e no terceiro ele entra no coração de toda entidade viva. Por isso mesmo. Ele é onipresente em forma diferente, né? De acordo com o passatempo diferente e função diferente, para satisfazer humores de devotos diferentes. Mas é a mesma, né? Mesmo Deus, né? Dois Deus. O Tata, em verdade, é só um, mas em infinitas formas. Então, ficou entendido isso aí? Krishna está falando, ó, eu sinto no coração todas as entidades vivas, como super-alma, Paramatma, Antaryana, forma de Kshirodakasha e Vishnu. Essa é a forma que mora no coração de toda entidade viva, incluindo a gente. Quatro braços, forma de Vishnu, que dá vida à alma. Krishna é o começo do universo, que é Mahavishnu que cria, mantenedor e o fim. Pela ordem dele, o mundo é criado, pela ordem é mantido, pela ordem dele é destruído. Tudo de acordo com a ordem de Vishnu. É o começo, meio e fim. Tudo no mundo material tem um começo, tem um começo, meio e fim, inclusive a nossa vida aqui tem isso também. Corpo material, começo, nós já passamos do meio, próximo a vir é o fim. Essa é a realidade do mundo material para todo mundo, inclusive para a gente. É difícil de aceitar, mas a gente deve aceitar isso feliz, abraçando os pés de lótus daquele que pode tirar a gente disso. A gente pode ser feliz sabendo disso. Aceitar primeiro, né? Primeira coisa é aceitar. Depois de aceitar, praticar e se render aos pés dele. E depois disso, aí a gente pode estar sempre favorável e feliz mesmo estando aqui. E não é tão fácil de aceitar, né? Que a gente vai morrer um dia. E envelhecer primeiro, né? Depois ainda sofrer as misérias do corpo antes de morrer. Então, primeiro deve fazer isso, porque se não aceitar isso, não tem como se render. Ou seja, praticar bhakti seguindo todas as regras, regulações. Ninguém vai seguir regras e regulações se não aceitar isso. Aí vir a rebeldia. Ah, não, para que eu tenho que seguir isso? Né? Pode vir o pensamento, Krishna está desfrutando, por que eu não posso desfrutar também? Eu tenho que ficar fazendo austeridade para ele? No estado condicionado a diva, o ser humano pode ser que pense assim.
um estágio condicionado de vida, coberto pela energia ilusória, pode ser que pense assim. Ainda assim, ela vai ter que aceitar. Aceitar e se render a Deus. Sem isso, não dá para praticar a Bhakti. Primeiro é isso. E aí, aceitando a nossa posição de servente, não de senhor de nada, e aceitando a posição de Deus como desfrutador de tudo e de todos, porque Ele que criou, Ele é o natural, criador e desfrutador. Se a gente cria alguma coisa, é nossa. Vamos supor, a gente vai e constrói um pote de barro, pega uma terra e faz um pote cerâmico, a gente vai, é nosso, a gente vai vender depois. O mundo inteiro é de Krishna, então é propriedade dele. Essa é a realidade. Então, primeiro é aceitar isso. Aceitando isso, aí a gente começa a se render e entender que tudo deve ser usado para ele. Deve voltar para ele, deve ser desfrutado por ele, inclusive o nosso próprio ser. Mente, intelecto e até corpo, sentidos, deve ser tudo usado para ele. Com essa consciência, a gente pratica Vaidhi Bhakti, seguindo as regras e regulações. Aí sim a gente pode progredir em Bhakti. Então, esse é que é o caminho. Falar nas escrituras, se alguém quer conectar com Deus de acordo com esse processo do Gita, que é Bhakti Yoga. Para isso é necessário também, ponto importante, que é fé, né? Shraddha. Sem fé ninguém vai fazer isso. Então, para isso é necessário fé firme. Fé significa isso, saber disso realmente, na prática falando. Vinte e um. Adityanam aham Vishnu Jyotisham Haviram Sumam Marichir Marutam Asmi Nakhatranam aham Shashi. Tradução. Entre os Aditis, sou o Vishnu. Entre as luzes, sou o Sol radiante. Entre os Maruts, sou o Marit. Entre as estrelas, sou a Lua. Significado. Há 12 Aditis, dos quais Krishna é o principal. Entre todos os luzeiros que brilham no céu, o Sol é o principal. No Brahma Samhita, o Sol é aceito como o olho reluzente do Senhor Supremo. Há 50 variedades de ventos soprando no espaço. E a deidade controladora deste vento, Ariti, representa Krishna. Entre as estrelas, a Lua é a que mais se destaca à noite, a razão pela qual a Lua representa Krishna. Depreende-se neste verso que a Lua é uma das estrelas. Portanto, as estrelas que cintilam no céu também refletem a luz do Sol. A teoria de que há muitos sóis dentro do universo não é aceita pela literatura védica. Aí, tá vendo? Através, tanto os Vedas quanto a Bíblia, todas as escrituras divinas, nenhuma aceita essa teoria nova era aí que eles ficam falando aí, que existe vários sóis, 2 sóis, 3 sóis, 5 sóis, nenhuma. Nenhum sábio aprova isso. Santo Prabhupada deixa claro aqui. Ó. Isso é contrário, ou seja, especulação ou imaginação da mente humana. Para Deus e para aqueles que viram a realidade, ó, só existe um sol. Vamos lá. O Sol é um só, e assim como a Lua ilumina através do reflexo do Sol, o mesmo fenômeno ocorre com as estrelas. Como o Bhagavad Gita indica nesta passagem que a Lua é uma das estrelas. As estrelas brilhantes não são sóis, mas são semelhantes à Lua. A Lua também é considerada estrela, a estrela reflete a luz do Sol. Por isso que a Lua brilha de noite.
Ela só reflete a luz e considerada estrela. Você vê Galileu Galilei também, ele falava de um só, não falava de dois. Isso aí é coisa nova da mente, talvez alucinada, né? Talvez tomou alguma coisa e começou a ver 20 sol no céu. Começou a propagar, tem gente que acredita nisso. As escrituras deixam claro que existe um sol e uma lua. Essas são as opulências que Krishna vai descrever algumas delas aqui nesse verso. Vinte e dois. Prabhu, peraí, isso ficou meio confuso. Ah, que é confuso. Eles, assim, eles estão querendo dizer que as estrelas, Hum. assim, o Sol seria representante de Deus, é isso? Assim como a Isso, Lua. isso. Mas as estrelas são quem, então? Não, aqui está descrevendo que dentre as estrelas, a lua representa Krishna porque ela é a que mais brilha, entendeu? Sim, essa parte eu entendi, mas então o que seriam Por as esse estrelas? motivo. As estrelas são constelações que formam os signos, uma espécie de mini planeta. Mas aqui Krishna está falando das opulências dele, entendeu? Ah, sim. Quem representa ele em cada tipo de objeto ou entidade. Hum, Então, dentre as estrelas, como a lua é a que mais brilha, então ela representa Cristo. mas isso nesse planeta, né? Hã? Isso seria nesse planeta? Ou em todos? Como assim nesse planeta? Só existe um Porque Sol e assim, uma Lua. não tem vários planetas intermediários? Tem, mas o Sol e a Lua é um só para o universo inteiro. Não existe uma Lua para cá e um Sol para cá e uma Lua para outros planetas, não. É um Sol e uma Lua para esse todo o universo. Entendeu? Acho que Universo sim. inteiro. Acho que eu vou ter que rever essa aula de novo. Aqui está falando que o Sol e a Lua representam ele, é para o universo inteiro. Porque o Sol não existe nada que traz mais luz do que o Sol. E a Lua não existe nada, nenhuma estrela que reflete mais a luz do Sol e que brilha do que a Lua. Por esse motivo, os dois são representantes de Krishna. Isso ele está falando para o universo inteiro, não é só para cá, não. E esse Sol e a Lua é para o universo inteiro. Não só para cá. Alguns planetas subterrâneos, o Sol não vai lá. Mas não é que lá tem outro Sol, não. É um Sol para o universo inteiro. Não serve para qualquer planeta que tiver esse verso aqui, essas opulências. Qualquer parte do universo. 22. Vedanam samavedosmi devanam asmi vasava Indriyanam manaschasmi bhutanam asmi cetana. Quem vai ler? Alguém quer ler aí? Se ninguém for ler, vão lá, João. Então, Tradução. Dos Vedas, eu sou Samaveda. Dos semideuses, eu sou Indra. Dos sentidos, eu sou a mente. E nos seres vivos,
Eu sou a força viva. Conhecimento. Significado. A diferença entre matéria e espírito é que a Espera aí. matéria... A sua força viva que dá consciência. Nas entidades vivas, eu sou a força vivente ou consciência. Comentário? A diferença entre matéria e espírito é que a matéria não tem consciência como entidade viva. Portanto, esta consciência é suprema e eterna. A consciência não pode ser produzida por uma combinação de matéria. Hum. O Prabhupada falou que a diferença entre matéria e espírito. Matéria não tem consciência igual à entidade viva. É um pedaço um pote de barro, de terra, não tem consciência, não tem espírito, igual a entidade viva. Consciência não pode ser produzido pela combinação da matéria. Alguém pegar um metal ou uma madeira, um pedaço de barro ou qualquer coisa e juntar, ele não vai criar a alma dali, né? Espírito dali. Impossível. Semideus Indra, dos sentidos à mente, entidade viva, consciência. 23. Rudranam Shankarashchasmi Vitesho Yaksharaksasam Vasunam Pavakaschasmi Merushikarinam Maham. Tradução. Dos Rudas, sou o Senhor Shiva. Dos Yakshas, sou o Senhor das riquezas, Kuvera. Dos astros, sou o fogo, Agni. E da montanha, sou o Mero. Significado. Há 11 Rudas, dentre os quais Shankar, o Senhor Shiva, é predominante. Ele é a encarnação do Senhor Supremo e no universo se encarrega do modo da ignorância. O líder dos Yakshas e Rakshas é Kuvera. O tesoureiro mestre dos semideuses, ele é uma representação do Senhor Supremo. Mero é uma montanha famosa por seus ricos recursos naturais. Montanha Mera é uma montanha celestial e é onde se encontram as montanhas chamadas Hindu Kush, Himalaia. Fica hoje no norte da Índia e Paquistão. Ela não é vista com olho material, montanha celestial. Tem gente que fala que a América é chamado América porque fica do outro lado do Monte Mero. Aí fala Amero. Justo do lado oposto fica a América do Sul. Mas essa montanha é celestial e tem muita riqueza, né? Por isso Krishna fala, dentre as montanhas eu sou montanha Mero. Por isso que eles falam sumérios, sumerianos, porque a raça ariana, que era o semideus, eles vieram primeiramente na Terra através desse Monte Mero. Era no norte da Índia, é hoje Paquistão.
Então, essa é a montanha celestial. Vinte e quatro. Purodhasam chamukhamam vidhiparta brihaspati senaninam aham skanda sarasam asmi sagara. Tradução. Ó Arjuna, dos sacerdotes saiba que eu sou seu principal. Brihaspati, o senhor da devoção. Dos generais eu sou Skanda, o senhor da guerra. E dos corpos d'água eu sou o oceano. Significado. Indra é o semideus principal dos planetas celestiais e é conhecido como o Rei dos Céus. O planeta no qual ele reina chama-se Indraloka. Brihaspati é o sacerdote de Indra. E uma vez que Indra é o principal de todos os reis, Brihaspati é o principal de todos os sacerdotes. E assim como Indra é o principal de todos os reis, similarmente Skanda, o filho de Parvati e do senhor Shiva, é o principal de todos os comandantes militares. E de todos os corpos d'água, o oceano é o maior. Estas representações de Krishna são só insinuações de sua grandeza. Insinuações. Brihaspati é que eles chamam aqui de Júpiter, planeta Júpiter. Planeta Júpiter, a deidade que está lá presente é Brihaspati, que é sacerdote, guru do semideus, e o líder do semideus é Rei dos Céus, Indra dele. Então, Brihaspati é Júpiter. Kartikeya, filho de Shiva, o melhor dos comandantes militares. Corpos de água, mar, oceano. Alguém aí? Isso, o Swami Prabhupada falou bem aqui, ó, no final. Isso está falando é só uma insinuação da grandeza. Na verdade, a opulência é ilimitada. Isso aqui é só uma insinuação. A gente aqui tem a ideia do mar, de um mar. Krishna criou ilimitados universos, ou seja, ilimitados mares. A gente tem noção de um e acha que ele é grande. Por isso que é só insinuação, porque na verdade é muito mais do que isso aqui. Só que para dar uma ideia só, ele está falando isso aqui. Porque a mente, que não é capaz de conceder nada transcendental, ele está falando de coisas material aqui, para a gente ter uma ideia da grandeza dele. À medida que a gente vai progredindo em Bhakti, a gente vê que isso aqui, na verdade, igual o Swami Prabhupada falou, é só uma. Ele usou a palavra o quê? Insinuação aí? Final? Isso, insinuações. Pois é. Vinte e cinco.
Maharshinam Briguraham Giramasmi Ekam Akharam Jagyanam Japajagyosmi Stavaranam Himalaya. Tradução. Dos grandes sábios sou Birgu, das vibrações sou o Om transcendental, do sacrifício sou o cantar do santo nome, Japa, e dos objetos inertes sou os Himalaias. Significado. Brahma, a primeira criatura do universo, criou vários filhos, quem lhe caberia propagar vários tipos de espécies. Entre esses filhos, Brigu é o sábio mais poderoso de todas as civilizações transcendentais. O Om representa Krishna, de todos os sacrifícios, o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é o processo que mais puramente representa Krishna. Às vezes, recomenda-se sacrifícios de animais, porém, o sacrifício sob a forma de Hare Krishna, a violência está fora de cogitação. Ele é o mais simples e o mais puro. Tudo que é sublime nos mundos é uma representação de Krishna. Por isso, os Himalaias, as maiores montanhas do mundo, também o representam. A montanha chamada Meru foi mencionada num verso anterior, mas Meru às vezes é móvel, ao passo que os Himalaias jamais são móveis. Então, os Himalaias são maiores do que Meru. Por isso é que falou de duas montanhas, porque Himalaia é imóvel e o Mero às vezes se move. Então, falou dentre as montanhas que se movem e a que não se movem. Por isso falou dois tipos. Dentre todos os sacrifícios, o maior sacrifício é Japa Jagya, que é o sacrifício dessa era. Cantar do nome de Deus. Japa Jagya é o maior sacrifício. Jagyai Sankirtana Pragyai Jajanti Sumedasaha. As pessoas realmente inteligentes nessa era vai recorrer ao sacrifício cantar do santo nome. Sankirtana. Jagyai Sankirtana Pragyai. Falou aqui também. Como? Através de japa. Japa quer dizer repetição do nome. Ou seja, oração contínua, recitando o mesmo mantra ou frase ou oração. Isso é japa. Isso Krishna falou. Canto contínuo, recitação contínua. Principalmente corrente Vaishnava, Mahamudra. Mas qualquer nome que a pessoa cantar nessa era, ela vai purificar e vai conectar com Deus. Pode ser Jeová, Cristo, Krishna, Allah, Koda, qualquer nome. Ela vai conectar com Deus. Desde que ela cante repetidamente, faça japa desse nome. Seguindo o processo de cada escritura, ela vai conseguir. Através de meditação, ninguém vai conseguir nada. Foi rejeitado pelas escrituras. Jnana Kanda, Karma Kanda, Kevala Vishera Bandha. Caminho de Yoga, Karma e Jnana é igual veneno. Pode dar benefício nenhum nessa era. Falar também no Prema Vivar de Jagadananda Pandita. Yoga, sacrifício, meditação, nada disso vai dar resultado em Kali Yuga. E vai dar resultado? Hare Namah, Hare Namah, Hare Namaiva Kevalam.
Kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva gatiranyata. Só Harinam, Harinam, Harinam. Hare Namah, Hare Namah, Hare Namaiva Kevalam. Saiu da boca de Lord Chaitanya Mahaprabhu esse verso, tem dos Puranas. Nessa era de Kali, não há nenhum outro processo de conectar com Deus e acabar com a miséria material, a não ser cantar o nome de Deus, cantar o nome de Deus, cantar o nome de Deus. Só esse processo. Nenhum outro. Srimad Bhagavata fala de Ajanti Hi Sumedhasaha. Quem vai fazer isso? Aqueles que têm real inteligência. Medhasaha quer dizer inteligência. Su quer dizer super ou realmente. Sumedhasaha que elas são realmente inteligentes. Tem bom intelecto, essas vão fazer Jagya Sankirtana Praya, ou seja, cantar do nome. Tem gente que fala, a pessoa fica fazendo terço, recitando mecânico. O devoto fica marramanta, cantando mecânico. Por quê? Não tem fé no nome. Falta fé no nome, ou seja, falta fé em Deus. Porque o nome não é diferente de Deus. Se alguém recita da maneira correta, ele vai ter o resultado. Se alguém recita continuamente algum tempo e não tem resultado, é porque não está seguindo o processo. Algum defeito tem. Nessa era de Kali, só o canto do nome pode dar conexão com Deus para alguém. Para isso é necessário fé. Vem aí? Vinte e seis. Aswata sarva vrikhanam devasinam cha narada gandharvanam chitraratha siddhanam kapilo muni. Tradução. De todas as árvores, eu sou a figueira sagrada. E entre os sábios e semideuses, eu sou Narada. Dos cantores dos deuses, Gandharvas, eu sou Sitarata. E entre os seres perfeitos, eu sou o sábio Chitrarata. E entre os seres perfeitos, eu sou o sábio Kapila. Significado. A figueira, Asvata, é uma das mais belas e altas árvores, e as pessoas na Índia frequentemente adoram-na como um de seus rituais matutinos diários. Entre os semideuses, eles também adoram Narada, que é considerado o maior devoto do universo. Desse modo, ele é a representação de Krishna como um devoto. O planeta Gandharva é cheio de entidades que cantam belamente, e entre eles o melhor cantor é Chitraratra. Entre as entidades perpetuamente vivas, Kapila... Gandharva chama aqui querubim, né? Não é isso, Giovanni? Isso. Classe de anjos que vive cantando no céu. Essas instâncias chamam Gandharva. Vamos lá. Entre as entidades perpetuamente vivas, Kapila é considerado uma encarnação de Krishna, e sua filosofia é mencionada no Srimad Bhagavatam.
Mais tarde, um outro Kapila se tornou famoso, mas sua filosofia era ateísta. Desse modo, há um abismo de diferença entre eles. Me perguntei. Vinte e sete. Uchashravasam aswanam vidhimamritudbhavam Airavatam Gajendranam Naranam cha Naradhipam. Tradução: dos cavalos, fica sabendo que sou o Chaishrava, produzido durante a batedura do oceano, quando se queria obter néctar. Dos elefantes imponentes sou Airvata. Entre os homens sou o monarca. Significado: os semideuses devotos e os demônios, Ashuras, certa vez realizaram a batedura do mar. Desta batedura produziram-se néctar e veneno, e o Senhor Shiva bebeu o veneno. Do néctar foram produzidas muitas entidades, entre as quais havia um cavalo chamado Uchashtava. Outro animal produzido do néctar foi um elefante chamado Airavata, porque foram produzidos do néctar. Estes dois animais têm importância especial e representam Krishna. Entre os seres humanos, o rei é o representante de Krishna, e Krishna é o mantenedor do universo, e os reis, que são nomeados por causa de suas qualificações divinas, são mantenedores de seus reinos. Reis como Maharaj Yudhishthira, Maharaj Parikshit e o Senhor Rama foram todos monarcas, muito íntegros, que sempre pensavam no bem-estar dos cidadãos. Na literatura védica, o rei é considerado representante de Deus. Entretanto, nessa era, com a corrupção dos princípios da religião, a monarquia decaiu até que acabou sendo abolida. Todavia, deve-se entender que, no passado, o povo era mais feliz sob a proteção de reis virtuosos. Esse foi o cavalo e o elefante que surgiu do batedura do oceano. Só Prabhupada fala, a população era mais feliz quando havia reis piedosos. Hoje não tem monarquia, não tem reis piedosos, aí a população fica cada vez pior. Vinte e oito. Ayudhanam aham vajram dhenunam asmikam madhu Rajanastasmi kandah pasarpanamasmi vasukhi. Tradução: das armas eu sou o raio, entre as vacas eu sou a surabi, que dá leite em abundância. Dos procriadores eu sou o Kandarpa, o deus do amor, e das serpentes eu sou o Vasuki, a principal. Significado: o raio, que na verdade é uma arma poderosa,
representa o poder de Krishna. Em Krishna Loka, no céu espiritual, existem vacas que podem ser ordenhadas em qualquer tempo, e elas dão tanto leite quanto a pessoa desejar. É claro que estas vacas não existem no mundo material, mas há menção de que existem em Krishna Loka. Tá vendo? Isso vai contra o Gurudev falava, tem gente que adora vaca como se elas fossem semideus ou até associado de Krishna, etc. Mas isso é ideia errônea. Você vê aqui está falando, essas vacas elas só existem nos planetas espirituais. Elas podem dar leite quanto quiser, qualquer hora, quantidade quiser. Elas não existem nesse mundo material, ou seja, elas não são associadas de Krishna, igual às vezes quem está apegado a animais materiais ou coisa material acha, não. Elas não existem no mundo material. Elas não são associadas de Krishna. Essas vacas existem no planeta transcendental. Também no celestial existem algumas. E as daqui são entidades vivas comuns, igual todo mundo que está passando por diferentes corpos de vida. Não tem nada especial. O especial é que dá o leite. É só a vaca e uma mãe tem a capacidade de dar o leite. Vamos lá. O Senhor guarda muitas de tais vacas, que se chamam Surabi. Está declarado que o Senhor se ocupa em apacentar as vacas Surabi. Kandarpa é o desejo sexual para dar bons filhos. Por isso, Kandarpa é o representante de Krishna. Às vezes se utiliza o sexo apenas para a gratificação dos sentidos. Tal sexo não representa Krishna, mas o sexo para a geração de bons filhos chama-se Kandarpa e representa Krishna. Quando alguém tem relação sexual com o casal, tem relação sexual para procriar, esse sexo representa Krishna, porque está sendo usado para procriação. Se é usado para gratificação sensorial, isso não é para Krishna, vai gerar karma, vai ter que pegar o fruto depois, que é uma atividade pecaminosa. É contra as escrituras. Não deve ser usado para isso. Aí representa Krishna. O raio. Gay. Vinte e nove. Anantaschasminaganam varuno yadasamaham pitrinamayamanchasmi yamasamyamatamaham. Tradução. As nagas, muitos capelos, sou Ananta, e entre os seres aquáticos, sou o semideus Varuna. Dos ancestrais que partiram, sou Aryama, e entre aqueles que impõem a lei, sou Yama, o Senhor da Morte. Significado. Entre as serpentes nagas, que têm muitos capelos, Ananta é a maior, assim como o semideus Varuna, o é entre os seres aquáticos. Ambos representam Krishna. Há também um planeta dos Pitas, antepassados, presididos por Aryama, que representa Krishna. Há muitas entidades vivas que punem os canalhas, entre elas Yama, é o líder. Yama está situado num
num planeta perto deste planeta terrestre. Após a morte, aqueles que são muito pecaminosos são levados para lá, e Yama lhes aplica diferentes espécies de punições. Yamaraj, Dharmaraj. Pergunta aí. Trinta. Praladastasmidaityanam kalayatamaham mriganam cha mrigendroham vainateyascha pakshinam. Tradução. Entre os demônios, Daitya, eu sou o devoto Pralada. Entre os subjugadores, eu sou o tempo. Entre os animais selvagens, eu sou o leão. E entre as aves, eu sou Garuda, carregador emplumado de Vishnu. Significado. Diti e Aditi são duas irmãs. Os filhos de Aditi chamam-se Adityas, e os filhos de Diti chamam-se Daityas. Todos os Adityas são devotos do Senhor, e todos os Daityas são ateístas. Assim que começou a população na Terra, depois dos Prajapatis, veio Kashyapa, foi um também dos Prajapatis, significa progenitores. Ele casou com Diti e Aditi, duas irmãs. Falou aí duas irmãs, né? E Diti deu origem à raça dos demônios, ou falou aí ateístas, os não devotos, a raça demoníaca. E Aditi, a raça dos devotos, ou seja, dos semideuses. Aí a terra povoou bastante, quando Kashyapa casou, gerou várias dinastias nessas duas mulheres aí, Diti e Aditi. Uma é a mãe dos semideuses, a outra mãe dos demônios. Vamos lá. Embora Pralada tenha nascido na família dos Daityas, ele foi um grande devoto desde a sua infância. Por causa Prahlada nasceu na dinastia de demônio, que ele era filho de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era da raça demônio, mas ele era devoto. Quem pode explicar aí? Pode, né? Dependendo, pode parecer que é estranho, não sei. A gente já falou aí, mas não era alguém lembra? porque ele ficava escutando as Não, palavras. mas a diferença de raça para devoto. Ele falou que raça demônio é não devoto. Mas para lá era devoto. Alguém lembra aí? Prabhu, não é que não importa a raça, é mais o sentido que a pessoa tem, a condição, a devoção. Isso, isso importa mais. A raça influencia também. Importa também, mas o que dá predominância é o interior. O interior para lá era devoto. Então ele é da raça dos demônios, mais devoto puro de Krishna. Ele é considerado Vaishnava, transcendental. Ele não é considerado demônio. Por isso. Apesar que ele era da raça dos demônios, ele era devoto.
São duas coisas diferentes. O interior da coisa externa. Um pouquinho. Espiritualmente falando, ou seja, na consideração absoluta, o interior é dado mais importância. Alguém pode ser de classe baixa. Nasce numa tribo, por exemplo, nasce numa tribo selvagem. Ele encontra com um devoto que está passando por lá e vira Vaishnava. Ele já não é mais considerado classe baixa, ele vai ser considerado Vaishnava, mesmo tendo nascido daquele jeito ali. Então são duas coisas diferentes. O mais importante é o interior, né? A pessoa pode nascer numa cultura degradada. Se ela adotar a consciência de Deus, ou seja, qualquer religião monoteísta que for, e for devota, ela vai ser considerada devoto de Deus ou divino, mesmo se nasceu numa raça baixa. Tribo, indígena, africano, aborígena, qualquer uma delas. Se ela se tornar devota, tiver a conduta apropriada da religião monoteísta e for devota, ela vai ser considerada o melhor tipo de ser humano. E a consciência dela vai estar pura, apesar do corpo, igual a gente aqui. A gente nasceu no ventre chama nas escrituras de jávanos, bárbaros, que não se segue nada, toma álcool, come carne, por exemplo. Então a gente tem nascimento. Mas ainda assim, se a gente encontra o Vaishnava e é iniciado e segue, a gente não vai ser considerado realmente bárbaro. Vai ser considerado praticante Vaishnava, pelo menos. Para os Vaishnavas, a gente vai ser olhado dessa forma. Para aqueles que têm visão material, eles vão olhar sempre de acordo com o corpo material. E posição relativa, não é o absoluto. O absoluto é a condição interior da pessoa. Isso é o principal. Para lá era devoto puro. Vamos lá. Por causa do seu serviço devocional e natureza divina, ele é considerado um representante de Krishna. Existem muitos princípios subjugadores, mas o tempo corrói todas as coisas no universo material, e por conseguinte, representa Krishna. Dos muitos animais, o leão é o mais poderoso e feroz, e dos milhões de variedades de ave, Garuda, o carregador de Sr. Vishnu, é o maior. São opulências de Krishna. Leão veio da selva, poderoso e feroz. Alguém tenta desafiar Krishna, vai ser igual um animal desafiar o leão na floresta, vai acabar morto. Para lá representa Krishna. Pergunta aí. Todos devoradores, Krishna é o tempo, devora tudo, todas as coisas. Não tem um.
Pavatamasmi Ramashastra Britamaham Jastanamakarashasmi Shotasamasmi Janavi. Tradução: dos purificadores sou o vento, dos manejadores de armas sou Rama, dos peixes sou o tubarão, e dos rios que correm sou o Ganges. Significado: de todos os seres aquáticos, o tubarão é um dos maiores e, com certeza, o mais perigoso para o homem. Então, o tubarão representa Krishna. O Prabhupada comentou bem aqui. Tubarão é o maior e o mais perigoso ao homem dos aquáticos. Então, o tubarão representa Krishna. Por quê? Alguém pode comentar isso aí? Está fácil. Por que Krishna é o mais perigoso? Alguém sabe? Porque Deus é o mais perigoso? Porque ele é o tempo que corrói tudo ali. Também, mas tem uma resposta mais direta. Ele é a morte, não é? Mesmo que o Giovanni, mas tem uma coisa relacionada direto com ele, sem ser opulência, direto com ele, com a pessoa dele. O tempo é um representante. Aqui está falando o tubarão é outro representante. São Prabhupada comentou porque é o mais perigoso ao homem dos animais aquáticos. Mas por que ele falou isso? E Krishna é o mais perigoso ao homem. Isso é falado no final do Gita. É falado nas escrituras, Jadi Vaishnava Parada Utterhati Mata Upadevati Indeta Shukaya Pata. Se alguém critica, ou ofende, ou blasfema Deus ou seus devotos, essa pessoa vai ter que sofrer no pior dos infernos, ilimitadas vezes. Por esse motivo, Deus é o mais perigoso. Não é coisa de brincadeira para o homem. Igual hoje a gente vê pessoal fazendo proclamação em universidade, escola, contra coisas de Deus. Eles não sabem o que eles estão mexendo. Estão mexendo com a coisa mais perigosa. Vão ter que sofrer no pior dos infernos. Mahahaurava. Gurudeva falava que Deus teve que fazer um inferno só para eles. Por esse tipo de pecado, ofensa, teve que ser criado um inferno só para eles. Quem critica Deus e os devotos. Os grandes Vaishnavas e o próprio Krishna, ou Deus em pessoa. Desse motivo, São Prabhupada falou, o mais perigoso ao homem. Então, essas coisas, principalmente na vida humana, é muito perigoso. Se a gente pratica Bhakti, é favorável e segue o comando de Deus, a vida é bela. A gente é interiormente feliz, tudo é bom, a morte é boa. Do contrário, se alguém blasfema Deus, ela está na pior situação de todos os seres. É muito perigoso para ela. É o pior pecado. Já não é pecado, é ofensa. Ofensa é bem pior do que pecado. Nenhum pecado compara ofender Deus e os devotos de Deus. Igual hoje tem em todas as universidades, a gente vê aí hoje em dia, movidos por sentimentos políticos e profanos e ateístas, várias coisas contra Deus, sem menor vergonha. Então, por isso, São Prabhupada falou, isso é muito perigoso ao homem. Eles vão ter que depois sofrer incontáveis, milhares e milhares de soluções vão passar e eles vão continuar sofrendo nesse tipo de inferno. Mahahaurava.
Então, Deus é de acordo com a nossa atitude. O Krishna fala, Jejatamam prapadyante tam sataya bhajamiyaham. De acordo com a atitude da pessoa, eu reciproco. Se a pessoa vai nesse humor desafio, Krishna é igual o raio poderoso. Ele vai e acaba com a pessoa rápido. Joga ela na profundeza dos infernos. Os invejosos de Deus, os devotos, igual o Gita fala no final. Eu afundo ele nas espécies demoníacas e faço ele sofrer lá incontáveis milhares e milhares de vidas. Então, por isso, São Prabhupada Esperto falou aqui, ó. Por que o tubarão? Porque é o mais perigoso ao homem. Então, se a gente é esperto, a gente vai compreender as opulências de Deus e se render a Ele, sabendo que tudo é dele, foi criado por ele, deve voltar para ele. Sem falso ego, não, eu sou isso, eu sou aquilo, isso deve ser meu. Isso chama falso ego arrancado, deve ser purificado por real ego. Eu sou o quê? Servente de Deus. A natureza da alma é servir ele e ser feliz do lado dele. Essa é a realidade. Qualquer outro tipo de consciência, ela é imposta por Maya através da nossa identificação corpórea e o desejo de desfrute. Maya vem e cobre a inteligência, a gente age em ignorância. Quando a gente resolve entender a realidade do mundo e se rende a Krishna, essa consciência ilusória é removida, a gente entende a realidade do mundo e pratica Bhakti, pode unir com ele e a gente vê que a gente é feliz interiormente, sem precisar de nada externo. Aí sim, isso é a consciência de Krishna, ou seja, que tudo deve ser usado para Deus, nada para a gente, nosso. Tudo deve ser oferecido para ele, voltar para ele, ele é o criador de tudo, tudo deve ser desfrutado por ele, inclusive a gente. O nosso próprio ser deve ser desfrutado por ele. Fazendo isso, o nosso ser vai automaticamente ser feliz. Qualquer outro tipo de coisa, a gente vai ver que o resultado vai ser o contrário do esperado. A gente vai ficar infeliz. O contrário. É melhor ficar feliz, né? Eu acho. Melhor ficar feliz do que infeliz. A não ser que a pessoa sofre de masoquismo emocional. Aí, se a gente é inteligente, a gente vai entregar tudo aos pés de Lord de Krishna. Manasa deho geho jekichumo arpilu tua padenanda kishore. Vamos lá, Mahamantra, se alguém tiver alguma coisa aí. Antes. Então, bom. Vão, Denis, vão. Vou descendo lá.
Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschachai Dishatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nidishesha Sanyavade Pashacha Deshatarine Vishnu Padaya Radhikaya Kiratmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Namo Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nahika Giridhar Ji ki Jai, Shri Shri Gauranga Radha Govinda Dev ki Jai. Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shishimar Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shishimar Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shila Bhakti Jivana Acharya Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shila Gaur Govinda Swami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Param Guru Pad Padma Shila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Swarupa Nuga Guru Vahaga ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Panchatatatma Shri Gaura Hari ki Jai. Patik Pavan Shri Nityananda Prabhu ki Jai. Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Prabhar Prahlad Maharaj ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Shri Chaturmasya Vrata ki Jai. Shri Kartik Mas Damodar Vrata ki Jai. Todos os nós devotos reunidos ki Jai. Shri Raja Mandal ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Bol. Valeu, Hari Bol. Deus, Hari Bol.